Eu me chamo Niela e eu sou mecânica. Alguém aqui já me conhece? Tem alguém? Ah, fechou. Bom, para quem não me conhece, eu atualmente tenho 1 milhão de seguidores no Instagram e o meu perfil é sobre mostrar o meu dia a dia na oficina, né? E ensinar as pessoas sobre mecânica. E hoje, eu venho trazer um tema muito importante na nossa atualidade, que é o posicionamento digital, a importância de estar presente nas redes sociais e como isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje, as redes sociais mais usadas são o Instagram, o Facebook e o TikTok, mas existe diversas infinidades de outras redes sociais que eu também estou presente. E, bom, hoje eu queria perguntar para vocês, quem aqui sabia que o Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no mundo? Alguém que sabia? Estima-se que são mais de 150 milhões de brasileiros que utilizam alguma rede social regularmente. Isso representa aí 70% da população. É muita gente o tempo todo mexendo no celular, postando alguma coisa, consumindo algum conteúdo. Por isso que, na atualidade em que vivemos, na nossa geração, o posicionamento digital ele é essencial para crescer e fortalecer a sua marca e atrair clientes para o seu negócio, seja qual for. No meu caso, é a oficina mecânica. E quando eu falo para as pessoas que eu sou mecânica, gera um espanto, porque elas não esperam que uma mulher tão jovem trabalhe nesse ramo, né, que muitas vezes é pesado, muito preconceituoso, e ainda hoje é um setor que é muito masculino, mas isso tem mudado, graças a Deus. E, bom, no Facebook eu tenho atualmente 480 mil seguidores, no TikTok 350 e no Kawaii 140 mil seguidores. Pode mudar? E, bom, pessoal, agora que começa a minha história. É muito importante começar falando quem eu sou e como tudo isso começou, porque é a dúvida de todo mundo quando descobre que eu sou mecânica. Nossa, como que surgiu essa paixão? Como que você começou? Como foi a sua trajetória em uma oficina mecânica? Bom, eu comecei na oficina mecânica com 14 anos. Alguém aqui tem um mecânico? As outras pessoas, tem alguém de autopeça? Não é expositor? Tem algum expositor aqui? Tem? Fechou. E, bom, normalmente eu faço umas brincadeiras com o mecânico, eu vou fazer com você. No caso, eu sempre falo, tem algum mecânico, tem alguma mecânica? E aí, quando tem bastante gente, eu sempre falo, tem alguém aqui que já perdeu a chave 10? Eu acredito que você já tenha perdido muitas vezes. E, bom, no meio da pandemia, os meus pais decidiram abrir uma oficina mecânica. E estava eu lá, com 14 anos, passando num período de transição do ensino fundamental para o ensino médio. E lá na minha cidade, existe um curso que chama ITB, que é o ensino médio, que você faz um curso técnico junto e você termina o seu ensino médio já fazendo algum estágio, já trabalhando e termina com um currículo. Então, dificilmente você fica sem emprego. E isso era muito concorrido na minha cidade. E naquele período, né, do 9º para o 1º ano, você tinha que escolher o curso. E você precisava ter notas suficientes para conseguir entrar no curso que você queria. E eu era a pessoa que conseguiria entrar em qualquer curso que eu quisesse. Só que tinha um problema, eu não me identifiquei com nenhum curso. E lá tinha administração, tinha várias coisas, só que nada do que tinha naqueles cursos me encheu os olhos. Eu não me senti interessada em nada. E desde muito nova, a minha mãe, eu sempre vi ela trabalhando, viajando em trabalho, e eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar, de conseguir meu dinheiro, de conseguir as minhas coisas, assim como minha mãe conseguia. Então, o 1º ano desse ensino médio ainda seria à tarde, então eu não conseguiria trabalhar. E eu queria muito já conquistar algumas coisinhas minhas que eu tinha colocado no meu planejamento. Então, eu falei, não, eu acho que eu vou seguir o ensino médio normal e vou abrir mão desse curso, que é essa foto aí, que para você desistir dele, você tinha que assinar essa declaração de desistência. E aí a história foi a seguinte, estava todos os meus amigos eufóricos escolhendo o curso, todo mundo conversando. O diretor chega na sala e fala assim, tem alguém aqui que quer fazer a desistência do curso? Aí eu fui a única na sala que levantei a mão e falei, eu quero. E aí todo mundo ficou olhando meio assim, espantado para mim, tipo, como você vai desistir desse curso? Mas, enfim, e aí eu pedi para os meus pais para começar a trabalhar com eles. No caso, minha mãe me convidou para trabalhar com ela lá na oficina, fazendo o que a maioria das mulheres fazem em uma oficina. A parte orçamental, pedir peça, cotação de peça, esse tipo de coisa. E foi para isso que eu comecei a trabalhar com ela. Só que, a partir dessa decisão de desistir do curso,
eu tive que começar a ser mais forte, porque o preconceito ele também veio com força. E a primeira pessoa a me desmotivar foi um professor meu, que quando descobriu que eu não iria fazer o ensino médio, né, mais reforçado, ele me chamou de tola na frente da sala inteira. A sala riu de mim e eu fiquei super envergonhada, mas, apesar disso, eu não deixei aquela situação me abalar e me fazer voltar atrás. Muito pelo contrário, eu fui com a cara e com a coragem e comecei a ajudar a minha mãe no administrativo lá da oficina. Essa é ela, e ela está aqui me acompanhando hoje. E aí, pessoal, surgiu outro problema. Primeiro foi o curso, que eu não achei nada que eu queria. Aí eu chego na oficina super entusiasmada, e eu também não gostei do que eu estava fazendo. Eu achei muito chato fazer orçamento, não gostei de fazer cotação de peça. É muito irritante, às vezes, você ter que ficar falando com o fornecedor da peça e chega na sua oficina, está errada. É um auê. E eu não gostei daquilo. E nas horas vagas, né, que eu não estava fazendo nada, eu ia para a oficina ajudar o meu pai e o meu irmão no operacional, que eu diria, nessa época, porque, na verdade, eles eram muito desorganizados. E o que eu fazia? Eu ia lá, ficava organizando as ferramentas e limpando peça. Eles me usavam para começar a limpar peça, sabe? Você também começou assim, na oficina limpando peça? A maioria dos mecânicos entram na oficina para ser ajudante, limpa a peça, e quando você vê, você já está fazendo motor, já está fazendo o carro, assumindo tudo sozinho. E comigo não foi diferente, só que a diferença é que eu não sabia disso. Foi assim, me jogaram lá, vamos dizer assim. E aí, no meio daquilo tudo, de ficar ali no pátio da oficina, vendo eles trabalharem, me surgiu muita curiosidade sobre aquilo. Porque, apesar do meu pai ser mecânico há mais de 30 anos, muitas vezes, no final de semana, ele fazia algum carro de vizinho e parente na garagem da nossa casa, eu nunca tive afinidade nenhuma com carros, eu não entendia nada sobre carros. O que eu entendia sobre carros era que tinha 4 rodas e que precisaria de combustível, porque senão ele ia parar e não ia ligar mais. E, para mim, a única coisa que fazia um carro não pegar era a falta de combustível. Depois, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu percebi que não é bem assim. E aí, vendo tudo aquilo, eu fiquei muito curiosa, porque eles abriam o capô, tinha um monte de coisa lá, e eu não sabia do que era nada daquilo. E, entre organizar uma ferramenta e lavar uma peça, eu perguntava a eles, para que serve essa peça? O que faz aquela? Eu ficava igual aqueles clientes chatos no pé do mecânico, sabe? Que fica perguntando sobre o serviço e não deixa ele trabalhar. Eu era essa pessoa. Meu pai, às vezes, ficava muito bravo comigo, mas ele me ensinava tudo, e ele me ensinou tudo que eu sei hoje. E aí, esse daqui, que vocês estão vendo na foto, ele é meu irmão. E a minha história, de fato, na mecânica, aconteceu por causa desse garoto aqui. Ele era jovem, né? Todo jovem, às vezes, é meio preguiçoso, faz corpo mole na oficina, e ele não era diferente. E aí teve um dia que meu pai saiu para fazer um socorro, sobrou nós dois na oficina. Ele fazendo uma doblô e eu organizando o quadro de ferramentas. Aí ele falou assim para mim, já que você não está fazendo nada, vem aqui me ajudar a trocar um amortecedor. E eu, que não sou boba nem nada, falei, tá bom, eu quero. E aí foi a primeira vez que eu vi o carro, de fato, com os olhos totalmente diferentes. E a primeira vez que eu peguei, de fato, em alguma peça ali para fazer algum serviço. E aí o meu irmão me explicou para que servia o amortecedor do carro, me explicou todo o sistema de suspensão, como ele era importante, me ensinou como montar. E, nossa, a partir daquilo, meus olhos, tipo assim, se abriram para o mundo da mecânica. Eu fiquei, caramba, que legal! O carro é mais que 4 rodas, ele tem um sistema muito louco aqui para dar conforto para a gente durante a condução. E aí eu ajudei a ele a trocar o amortecedor. E aí meu pai chegou na oficina, assim, tipo, me vendo com a mão toda suja de graxa. O que você está fazendo, menina? E aí, depois disso, não teve mais o que fazer. Ele não conseguiu me tirar de lá. E depois de um tempo, o meu irmão ele saiu da oficina, e a gente sabe que no nosso setor existe um déficit muito grande de mão de obra. É muito difícil encontrar profissionais qualificados, encontrar bons profissionais e, principalmente, profissional que queira trabalhar, sabe, dentro das regras da sua empresa. Isso é algo que muitas pessoas enfrentam muita dificuldade hoje. Implementar processos dentro da sua empresa e fazer com que seus funcionários respeitem aquilo. E aí, como meu pai acabou ficando sozinho na oficina, eu falei, olha, já que você ainda não arrumou ninguém para trabalhar com você, enquanto você não arruma ninguém,
deixa eu trabalhar com você. Eu já mexia em algumas coisas, já entendia de algumas peças. E aí ele deixou. Para minha surpresa, ele ficou meio espantado. Tentou me convencer do contrário, mas não teve jeito. E aqui é a foto da gente mexendo no motor de uma Duster, que, nossa, deu tanto problema. Foi um problema cabeludo com esse motor na oficina, mas deu tudo certo. E eu pude trabalhar junto com ele, eu pude ver o amor que ele tinha por essa profissão. Eu acredito que boa parte da paixão que eu tenho vem muito de ver ele trabalhando todos os dias na nossa oficina. Inclusive, hoje ele não está aqui porque ele teve que ficar trabalhando, né? Alguém tinha que estar trabalhando para entregar os carros, depois de um feriado longo como esse. E aí, depois de ele deixar eu trabalhar na oficina com ele, fazer algumas coisas, eu falei, olha, eu gosto disso e eu acho que eu quero fazer isso para a minha vida, eu quero me profissionalizar. Mais uma vez, ele tentou me convencer ao contrário, falando, filha, você tem certeza que você quer ser mecânica? É um trabalho difícil, é um trabalho que machuca, as pessoas acabam não aceitando bem. Mas eu falei, não, eu quero ser mecânica, eu quero fazer isso, porque eu amo isso. E aí, eu entrei para o Senai, né? O primeiro curso que eu fiz foi de injeção eletrônica. E, assim, eu enfrentava muito preconceito na oficina, no dia a dia, pelos clientes não darem credibilidade pelo meu trabalho, principalmente por eu ser muito jovem. Então, é óbvio que muitas pessoas acabavam não confiando. E aí, quando eu fui para o Senai, eu tinha a mentalidade que lá seria a mesma coisa, que as pessoas iriam me deixar meio que de lado, ia ser uma sala cheia de homens, só eu lá, e ia acabar não conseguindo absorver tanto conteúdo por conta disso. Estava totalmente errada. Quando eu entrei, foi totalmente diferente do que eu imaginava. A turma era muito legal, os professores são muito respeitosos, eu era muito acolhida, muito bem respeitada. E, assim, quando eu ia para as aulas, eu estava no céu. Mas aí eu voltava para a oficina e a realidade me trazia de volta ao chão. Porque quando chegava um cliente lá na porta da oficina, eu chegava, bom dia, tudo bem, como eu posso te ajudar? Eles nem olhavam para a minha cara, não respondiam o meu bom dia, só perguntavam, aonde está o mecânico? Eu falava, ele saiu agora, mas como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Falavam, não, tudo bem, eu volto depois, então. Bom dia, boa tarde, não importa. Qual é seu nome? Também não importa. Eles só queriam saber do mecânico e esse mecânico não poderia ser eu. E isso me deixava muito triste. Mas, apesar disso, a mecânica, para mim, era algo que me deixava tão forte, me deixava tão feliz, me fazia me sentir tão incrível, que eu não deixei essas coisas me pararem, não fiquei com medo do preconceito dos outros. É claro que muitas vezes eu terminava de fazer um carro, eu ia para o banheiro chorar porque a pessoa não deu credibilidade para aquele trabalho e achou que eu teria feito alguma coisa errada. E tem até aqui uma frase da atriz norte-americana, que está na Forbes, que fala assim, qualquer caminho que você escolher provavelmente será longo, cheio de altos e baixos, então escolha aquele que lhe traz mais alegria e faz você se sentir mais vivo. E é isso. Qualquer trabalho seria difícil, qualquer trabalho as pessoas acabam não te dando tanta credibilidade, ainda mais por você ser mulher. No mundo que a gente está hoje, a mulher já é muito bem reconhecida, a gente já tem muito mais voz, mas em muitas áreas é difícil ainda. Então, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu pensei, é isso. Qualquer outro lugar que eu for, vai ser difícil, eu vou ter desafios altos e baixos, mas se isso aqui que eu estou fazendo me faz feliz, então eu tenho que continuar. Porque em qualquer lugar eu teria problemas, teria desaforo, enfim. E aí, eu fui, continuei trabalhando, e no meio de todo esse caos, assim, que eu diria, de a falta de aprovação dos meus clientes, tinha minha mãe, que achava tudo aquilo muito incrível. Ela foi a primeira a concordar quando eu disse que queria trabalhar com ela, foi a primeira a aplaudir quando eu mexi em um carro, e ela achava o meu trabalho sensacional. E ela falava, caramba, isso é diferente das outras pessoas, você tem que mostrar isso para os outros. E aí ela fez o quê? Começou a me filmar escondido para o TikTok. Porque eu morria de vergonha, eu sou muito tímida, e aí, quando eu estava trabalhando, ela vinha com uma câmera na minha cara, eu toda suada, cheia de graxa, tipo assim, estressada com aquilo que eu estava fazendo, e ela lá me filmando, tipo, ai, dá um oi aqui pro vídeo. Eu ficava muito brava. E um dos primeiros vídeos que ela fez foi esse daqui, pode passar. Delicada você. Mãe, não posso dar um minuto. Dá pra ver. Eu só sabia fazer assim e querer me esconder, porque eu não gostava. E era isso.
isso. Ela achava me filmar fazendo isso era incrível. E esse vídeo foi postado, tá, gente? No meu perfil, ele é real. Foi um dos primeiros vídeos que ela postou meu. Nossa, todas as vezes que eu entrava no meu perfil, a minha vontade era de apagar tudo que ela postava, só que ela lá e postava de novo. Então não dava certo. Só que, mais uma vez, eu fui contrariada, porque eu tinha tanto medo de ser julgada que eu achava que todo mundo ia me julgar, que todo mundo estava preocupado comigo. Mas, assim, sendo sincera, às vezes você nem é tão importante assim. E, realmente, a minha mãe estava certa. Ser uma mecânica, ser mulher numa oficina, realmente mexendo, fazer o trabalho que eu fazia, principalmente por ser tão nova, era algo muito diferente e era algo que podia motivar as pessoas. E foi isso que aconteceu. Eu esperava comentários que me julgassem sobre aquilo, mas, na verdade, eu recebi diversos comentários me elogiando pelo meu trabalho, pela minha coragem, por aquilo que eu estava fazendo. Falava, nossa, nunca vi uma mulher mecânica. E olha que hoje em dia tem muitas, eu não sou a única. Mas isso me fez ver também as redes sociais de uma forma diferente, porque não era todo mundo ali que estava para me julgar. Muita gente me apoiou, me acolheu, e isso mudou os meus olhos para as redes sociais. E depois de tantos comentários positivos sobre o meu trabalho, minha mãe postando vídeos horrorosos meus, morrendo de vergonha no momento que eu não queria ser filmada, eu decidi assumir as redes sociais. E aí, o que eu fiz? Eu não tinha o melhor celular do mundo na época, eu não sabia como gravar, não sabia como editar, e o pior, eu era extremamente tímida, eu não queria falar, eu não queria explicar sobre o meu serviço para ninguém, porque eu tinha medo de ser contrariada, eu tinha medo que alguém viesse me acusar e falar alguma coisa contrária do que eu estava fazendo. E aí, um dos primeiros vídeos que eu mesma fiz, que eu planejei, que eu editei e dublei, foi esse aqui, pode passar. Ah, o vídeo é depois, no caso. Pode pular para o vídeo. E aí, gente? Vamos juntos fazer uma troca de radiador de uma montanha? Eu começo retirando a ventoinha. Olha que áudio horrível, gente. Meu Deus. Depois eu tiro a vareta de óleo para facilitar a retirada. Quando eu coloquei esse vídeo aqui, o pessoal da produção achou que estava sem áudio, porque olha o silêncio absoluto que isso aqui tá. Pera. Também solto o conector e as cintas plásticas que fixavam ele. A dicção também maravilhosa, gente. Meu Deus. E mais silêncio absoluto. Muita gente aqui já teria pulado esse vídeo. E tirei. Eu tirei o radiador, gente? Você que é mecânico, eu tirei o radiador? Não tirei o radiador, porque esse vídeo tem 2 minutos e 40 segundos. Seria muito tempo para ficar aqui mostrando em um silêncio absoluto, falando nada com nada. Eu só estava realmente falando o que eu estava fazendo, cada processo. Isso seria muito tedioso. Mas foi um dos primeiros vídeos que eu postei. E esse foi o início da minha carreira e foi um dos vídeos que me fez estar aqui hoje falando para vocês sobre posicionamento digital. Porque o que importa é você começar. Aí pode voltar para a frase. E, assim, muitas pessoas, e até eu, pensava, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que saber editar, eu tenho que saber roteirizar, eu tenho que saber muitas coisas antes de começar a fazer isso. Só que, na verdade, o que você precisa fazer é começar nas condições que você tem. Por isso que essa frase do Mário Sérgio Cortella é sensacional. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. E foi isso que eu fiz, com a cara e com a coragem. Eu, com muita vergonha também, fui lá, e é aquilo, não sei se estão com tanta coragem assim, e comecei a gravar. E, para minha surpresa, mais uma vez, muitas outras pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. E não só comecei a ganhar seguidores, mas eu comecei a ganhar clientes. Porque, em outro paralelo, a gente começou a oficina no meio da pandemia, em um bairro que não era tão bom, e a oficina só cabia 2 carros. Era uma oficina no lugar que não deveria ser uma oficina, não era adequado para aquilo, então não era o melhor lugar do mundo, mas tinha excelentes profissionais. Eu e meu pai, a gente fazia um bom serviço, independente do lugar. E aí eu comecei a mostrar que o meu serviço era honesto, que o meu serviço era diferente. Eu fazia diversas outras coisas durante o processo de manutenção que agregava valor no nosso serviço, e as pessoas viram isso e começaram a perguntar, onde é a oficina de vocês? Como eu faço para marcar um agendamento?
E aí começou a vir clientes por causa das redes sociais, por causa desses vídeos que eu olho hoje e falo, meu Deus, que vergonha alheia. Mas foram esses vídeos que construíram tudo isso que eu tenho hoje. Só que, hoje em dia, depois de aí 2 anos fazendo vídeos, estudando sobre isso, não só sobre mecânica, né, mas sobre a internet, o posicionamento digital, que hoje em dia também é uma forma de trabalho na nossa oficina. É necessário que, às vezes, eu pare para gravar e fazer vídeos para que a gente tenha cada vez mais clientes. E os meus vídeos, hoje em dia, são assim. Pode passar. Essa aí sou eu, Liela Mecânica, e esse é o novo projeto aqui da oficina de restauração completa de motor. Esse tipo de vídeo sempre viraliza por aqui, vocês adoram os projetos, igual o projeto Palio, o projeto Classic e vem aí o projeto Go Power. Eu não sei se esse tipo de vídeo viraliza porque eu sou uma mulher mexendo em um carro ou porque te traz esperança de um dia finalmente arrumar aquela lasanha que você guarda na garagem. E quem dera eu estivesse falando da comida. Então se você é nova ou novo por aqui, já comece a me seguir para não perder nenhum episódio dessa série. E já envie esse vídeo para aquela pessoa que adora arrumar pra cabeça com uns projetinhos desse. Esse carro é de um parente nosso e para ele, arrumar o motor é como uma manutenção periódica. Todo ano ele faz. A cada ano trocava um componente do motor que estava mais crítico. E por isso, dessa vez decidimos fazer uma restauração completa para ele não ter que mexer tão cedo nesse motor. Esse carro vazava óleo até onde não tinha óleo. Fumava mais que velho em beira de bar e fazia mais barulho que quero-quero. Brincadeira, pessoal. Tava ruim, mas nem tanto. O bom é que tudo aqui vira conteúdo para vocês. E se você tá tão animado quanto eu para essa série, já deixa o seu amei. Bom, quem concorda aqui que esse vídeo é muito melhor que o primeiro? Acho que todo mundo aqui concorda. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui ficariam até o final do vídeo e talvez deixariam um amei, diferente do primeiro vídeo que eu mostrei aqui para vocês. E, bom, isso levou tempo, levou dedicação, não foi da noite para o dia, até porque, quando as pessoas veem o meu perfil hoje, elas acham que eu sou só influenciadora, mas não, eu trabalho. Para eu gravar os vídeos, eu preciso mexer nos carros, eu preciso fazer um motor, eu preciso fazer uma homocinética, um amortecedor que seja, porque esse é meu conteúdo, é mostrar meu dia a dia. Então, eu ainda fico ocupada com os serviços da oficina e depois tenho que ficar ocupada com a edição, roteirizar e postar o vídeo. Assim, no início isso me deixava louca, mas eu não me arrependo. E, bom, essa daqui é a primeira oficina que eu falei para vocês. Era um lugar bem pequenininho, bem estreito, e aqui a gente só tinha espaço quando tinha um carro, ou a gente passava por baixo, ou a gente passava por esse lado aqui do elevador, onde ficava a manivela para acionar, porque era bem estreito. E depois de um tempo, quando chovia, dava muita infiltração. E aí começou a enferrujar a base do nosso elevador, enfim, foi um auê. Mas, graças à internet, postando os vídeos, eu comecei a ganhar mais clientes, ganhar mais dinheiro, e também muitas marcas começaram a acreditar no meu trabalho e gostar daquilo, e começaram a me patrocinar. E aí a gente foi, né, aumentando a oficina, e a gente conseguiu mudar de bairro, mudar, né, de salão, e hoje em dia essa oficina aí já está pequeno para a gente, mais uma vez. Em tão pouco tempo que a gente tem oficina, são 4 anos já, e já ficou bem pequeno para a gente. A gente planeja mudar de novo, porque já não comporta a quantidade de clientes que vem graças às redes sociais e graças a toda essa visibilidade que as redes sociais trouxeram para mim. E aí eu quero trazer para vocês como, né, as pessoas perguntam, tá, mas como que você faz os seus vídeos? Como que você administra isso? Porque é cansativo. A internet ela é um trabalho que remunera bem, que te traz muito retorno, mas você precisa também dar a ela dedicação. Você precisa se dedicar a isso. Então, eu trouxe aqui para vocês 7 passos. Aqui eu coloquei Instagram, mas foram 7 passos que eu segui durante esses anos que me fizeram alcançar 1 milhão de seguidores no Instagram e diversos outros seguidores nas outras redes sociais. Pode passar. A primeira é crie reels com frequência. Acho que isso, às vezes, já é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Para que o algoritmo entenda que você é um criador de conteúdos e impulsione aquele seu vídeo para cada vez mais pessoas, você precisa ter constância. Ele precisa entender que você está ali numa certa frequência, que você está postando, que você está produzindo conteúdo para aquela plataforma. E ele mesmo te impulsiona para novos seguidores. Então, isso é muito importante. Aqui diz, muitos fatores influenciam o crescimento de seguidores, mas a conta com as menores taxas de crescimento de seguidores criam, em média, de 10 a mais Reels por mês.
pode, assim, 10 views por mês para o meu pradão hoje ainda já está pouco, porque é muito conteúdo que eu tenho que postar por mês. Só que, no início, às vezes eu postava 1, 2, eu tentei começar a postar 1 por semana, aí depois 2 por semana e fui aumentando. E isso trouxe muito retorno também. Pode passar. A segunda dica, chame a atenção nos primeiros 3 segundos. Eu acho que essa é uma dos pontos-chave mais importantes que eu vejo muita gente pecando. Porque, assim, a gente começa aqui na palestra, oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Aniela. Você já me conhece? Ah, não. E aí a gente se apresenta. Isso é padrão, a gente tem essa intenção de sempre se apresentar, falar quem a gente é. E muitas pessoas fazem isso nos vídeos. E aí elas falam, oi, tudo bem? Eu vou fazer isso, eu sou tal pessoa, essa é a minha oficina. E isso não dá certo hoje em dia, porque são milhões de criadores de conteúdo, são milhões de vídeos por segundo assim que sai, que postam nas redes sociais. Então, é muita gente. Então, se você quer se encaixar ali, se você quer ser visto, você precisa chamar atenção nos primeiros segundos, porque hoje em dia a gente está muito impaciente. A gente não fica em nada que as pessoas enrolam demais para falar. A gente pula logo e vai passando e consumindo. Ficamos horas ali consumindo o vídeo. E, entre um desses vídeos, é bom que você esteja lá chamando a atenção nos primeiros minutos, nos primeiros segundos. Esse vídeo aqui, que está essa foto bem engraçada minha, eu falei que coloquei óleo de motor no sistema de arrefecimento. É uma coisa que as pessoas ficam, meu Deus, que você fez isso? Aí outro já olha e fala assim, nossa, tinha que ser mulher, né, para fazer isso, tinha que ser. E aí, esse vídeo bateu milhões de visualizações, porque todo mundo fala, caramba, acabou com o motor do carro. E, na verdade, não. Eu só fui explicar de um procedimento que, quando queima a junta de cabeçote, mistura óleo com água, existem produtos hoje no mercado que limpam o sistema de arrefecimento e reduz muito o nosso trabalho de ter que ou trocar todas as mangueiras ou ficar fazendo diversas lavagens do sistema. E aí, essa era a intenção do vídeo, só que todo mundo ficou chocado com essa introdução. Pode passar. Cuidado com a duração dos vídeos. Aqui eu coloco o Reels porque é como chamo os vídeos no Instagram. Mas os meus primeiros vídeos eram 2 minutos, 3 minutos. Cara, quem fica 3 minutos assistindo um vídeo no Instagram ou no TikTok? Ninguém fica. Então, para você se encaixar dentro dessa produção de criadores de conteúdo, os vídeos, em média, tem que ter uma duração de 30 a 90 segundos, que seria ou 1 minuto ou 1 minuto e meio. E esses vídeos têm um melhor engajamento e são mostrados a mais pessoas. O Reels, com mais de 90 segundos, não serão recomendados a novo público. Essas informações, a própria plataforma te dá. Então, se você quiser ir lá na plataforma, você vai ver todas essas informações. Eles dão diversos dicas para que os criadores de conteúdo impulsionem cada vez mais os seus vídeos. E outra, todos os seguidores que eu conquistei hoje foi tudo no orgânico, que seria, eu não paguei, não coloquei nenhum centavo que seja em nenhuma rede social para impulsionar um vídeo ou ganhar seguidor. Por quê? Porque se você segue essas dicas, se você segue as próprias dicas que as redes sociais te dão, não é necessário. Olha, faz um vídeo, primeiro, mostrando uma coisa polêmica do seu trabalho. Eu não sei qual é o seu nicho, mas se você é mecânico, colocar óleo de motor no sistema de arrefecimento é uma puta polêmica. Ou, por exemplo, troquei o cabeçote, a junta de cabeçote, e não troquei os parafusos. Ou fui lá e cortei só a ponta do parafuso, sabe? Para dar um toque melhor. Então, essas coisas que vocês colocam de polêmica no início do vídeo é o que prende a atenção do público, é o que vai chamar a atenção para eles. E, é claro, depois que prendeu a atenção dele, não vai enrolar ele muito tempo com o conteúdo, fala uma coisa breve. Na minha área mecânica, quando eu vou fazer um serviço, é algo que é muito técnico. E, para as pessoas me darem credibilidade, eu preciso falar coisas muito técnicas. Então, foi um desafio muito grande falar tudo isso em 1 minuto. Ou até menos que 1 minuto, alguns vídeos. E o que a gente faz? Corta em partes. Faz parte 1, faz parte 2, faz parte 3, coloca, vai dividindo, faz, por exemplo, um tema de vídeo. Hoje eu quero falar especificamente desse ponto do serviço. E era isso que eu fazia. E aí eu consegui encaixar aí dentro de 30 a 90 segundos. Pode pular. Outra dica importante, que também muitas pessoas esquecem ou pecam colocando áudios que não são de dentro da plataforma.
Usar áudios que estão em alta dentro da plataforma impulsiona demais o seu vídeo, porque aqueles músicos, né, muitas pessoas pagam as plataformas para impulsionar aquele áudio. E quando você coloca ele no seu vídeo, ele impulsiona seu vídeo junto. E o que acontece muito é que a pessoa coloca uma trilha sonora de fundo de um vídeo e posta. Só que aquela trilha sonora, muitas vezes, bate de frente com as diretrizes das plataformas e acaba derrubando o seu engajamento por conta disso. Então, sempre que for postar um vídeo, quer colocar uma musiquinha? Procura essa musiquinha dentro da plataforma que você postar, que vai ter um resultado muito bom. E se for uma música que está em alta, que a própria plataforma te mostra, aqui no Instagram, os áudios que estão em alta, ele mostra normalmente uma setinha assim para cima, dizendo que aquele áudio está em alta. E se você usar aquele áudio, provavelmente seu vídeo vai ser muito bem, vai repercutir muito bem. Pode pular. E a outra dica também muito importante, usar hashtags relevantes. Muita gente posta vídeos ou esquece de colocar hashtags ou colocam hashtags que não tem nada a ver com o nicho da pessoa e com o conteúdo do vídeo, achando que isso vai impulsionar mais o vídeo, e não vai. Para que as plataformas entendam qual conteúdo é aquele, qual é o público que vai consumir aquele conteúdo, você precisa direcionar as hashtags, colocar o que tem a ver com o seu nicho. Então, seja o que for. No meu, mecânica, vou colocar coisas de mecânica, motor, às vezes do serviço que eu estou fazendo, tipo câmbio, suspensão. Coloquem esses tipos de hashtags que tenham sempre a ver com o seu nicho. Aí, se tiver a ver com o seu nicho e com o assunto do vídeo, vocês podem colocar diversas hashtags, desde que faça sentido para aquele conteúdo, porque a plataforma vai entender para quem ela precisa entregar aquele vídeo. E quando ela entregar para esse público específico que consome aquilo, o seu vídeo vai repercutir muito melhor, porque aquela pessoa gosta daquele conteúdo, muito provavelmente ela vai interagir com aquele conteúdo, ela vai compartilhar e vai se tornar um novo seguidor. Agora, você coloca uma hashtag que não tem nada a ver com mecânica, só porque a hashtag está em alta, vai vir pessoas que são desqualificadas para o seu público, para o seu nicho. E isso não vai trazer retorno para você. Pode pular. Outra coisa, tente publicar conteúdos que, quando seus seguidores estiverem ativos. O que seria isso? Tem horário para postar vídeo? Tem horário certo para postar. No caso, os horários de pico, né? Normalmente no horário do almoço, que nós mecânicos estamos ali mexendo no celular, comendo, descansando. Às vezes, muito cedo, quando as pessoas saem para trabalhar, muita gente pega ônibus, muita gente pega Uber, diversos outros tipos de aplicativo de transporte, e as pessoas estão sempre no celular. É muito difícil hoje você ver pessoas jovens que não estejam com o celular na mão, vendo qualquer coisa que seja. Então, é muito importante que, nesses horários que o público está mais ativo, o seu vídeo esteja lá para eles verem. Então, na própria rede social, você consegue ver o horário que o seu público está mais ativo. E é esse horário que você tem que postar. Porque assim que ele abrir o Instagram, o Facebook ou o TikTok, a primeira coisa que vai aparecer para ele é o seu vídeo. Porque a própria plataforma vai fazer isso. Porque é assim que ela trabalha, é assim que o algoritmo funciona. Pode pular. E a chave de ouro, que eu muitas vezes pequei bastante. Apareça. Mostre o rosto por trás de uma marca, né? Hoje, se a gente for no TikTok, a gente vê a Havan, lá o velhinho da Havan que as pessoas chamam, eles estão sempre postando as coisas, novidade, ele faz umas promoções malucas lá, e ele está postando um vídeo, e todo mundo gosta, todo mundo viraliza. Por quê? Porque, caramba, o dono da marca está ali representando aquela marca. E muitas vezes eu postava vídeos mostrando só o que eu estava fazendo. Eu não queria aparecer porque eu tinha vergonha. Só que isso não traz credibilidade, e isso não traz afinidade, porque pessoas se conectam com pessoas. Ok, que hoje tem muita gente que é surtada por carros, gosta mais do carro do que, às vezes, da família, e a gente sabe que isso acontece. Mas, normalmente, pessoas saudáveis, normais, se conectam com outras pessoas. Elas criam, né, proximidade com outras pessoas. E por isso é muito importante que, quando você for fazer um vídeo, de seja qual marca que for, o rosto daquela marca apareça. Quem está por trás daquela câmera apareça. Isso é muito importante, isso faz totalmente a diferença. Quando eu comecei a aparecer nos meus vídeos, como eu comecei a fazer vídeos dublados, mostrando o meu rosto, mostrando, explicando, isso trouxe muito mais visibilidade, muito mais retorno.
Porque, primeiro, convenhamos, sou uma mulher, estou falando de mecânica, então isso por si só já atrai muitos olhares. E outra, porque, caramba, olha só o trabalho dela. É um trabalho honesto, é um trabalho digno, ela está explicando de fato o que ela faz, ela está sendo muito técnica, ela tem conhecimento para fazer aquilo. E hoje em dia, no setor de oficina, né, no mundo automotivo, de fato, faltam muitas pessoas qualificadas para fazer o que fazem. Muitas vezes a pessoa chega numa oficina com medo, achando que o mecânico quer passar a perna em você. Mas não, a gente está lá para trabalhar e ganhar o nosso dinheiro, assim como vocês querem ganhar o de vocês. A gente está lá para facilitar a vida de vocês com o carro, assim como vocês facilitam a vida de outras pessoas. E era isso a minha intenção de mostrar, de começar a gravar vídeos. Primeiro, porque eu vi que era um ramo muito bom, as pessoas faltava muito conhecimento, muitas pessoas não sabiam o que o carro delas precisavam para andar, quais eram os itens de segurança de um carro, quais eram as manutenções preventivas para garantir a segurança dessa pessoa. E aí eu comecei a filmar, mostrar os vídeos explicando sobre isso. Isso trouxe um público também totalmente diferente, né? Que no caso eu chamo de fato que é o meu cliente no dia a dia. Outra, trouxe outros mecânicos para compartilhar conhecimento. Então, no meu perfil, eu aprendo e eu também ensino. Com os comentários dos vídeos, diversas pessoas me dão muitas dicas sobre aquilo que eu estou fazendo, eu passo diversas dicas, então isso é um ponto muito bom. E outra coisa, é claro, a monetização, né, que vem por trás das redes sociais. Pode passar. E, bom, aqui tem uma pergunta. Por que você precisa estar no Instagram? Por que você precisa se posicionar digitalmente? E tem as formas de monetizar. Para o meu trabalho, eu ganho mais clientes por conta disso, porque eu vendo o meu peixe ensinando sobre ele. É tipo isso. Eu falo as características daquele peixe, eu falo o que ele precisa para ficar bem, para ficar fresquinho, e todo mundo ter uma comida deliciosa, e isso vende. E as pessoas falam, caramba, eu quero ir nessa oficina levar meu carro, porque, nossa, meu carro vai ser muito bem cuidado lá. Eu vou entender sobre o meu carro, eles vão ser muito transparentes comigo. Então, eu ganho mais... eu aumento, né, meu ticket médio na oficina. Por fim, tem a monetização com os vídeos. Toda plataforma hoje, ela te paga pelos vídeos. Você alcança um certo número de seguidores, um certo tipo de frequência de postagem, e a própria plataforma vai te pagar por visualizações. É assim no Facebook, TikTok, no Kawaii. O Instagram também está adotando isso para o Brasil. Lá fora, o Instagram já é muito bem pago, só que está trazendo agora. Então, a forma de monetizar no Instagram é por marcas e patrocínios. Hoje, o Instagram é o lugar que tem mais marcas querendo patrocinar, querendo fechar parcerias. E foi assim que hoje eu estou aqui, que hoje eu tenho a visibilidade que eu tenho, porque eu estava lá postando no Insta e diversas marcas falando, caramba, eu quero investir no seu trabalho, eu gosto disso, eu quero que você fale sobre a minha marca também. E é isso que você faz. Outro ponto que eu não faço, mas que muitas pessoas fazem, é vendas de curso. A pessoa coloca lá dentro daquela plataforma um produto e vende demais. Na verdade, no meu perfil tem um curso básico de mecânica básica, é mais para o cliente entender sobre o carro dele, para as pessoas entenderem mais sobre mecânica. Isso sai assim, que nem água. Então, é um ponto também muito importante de venda. Você acaba conseguindo monetizar de diversas outras formas. E, por fim, como eu falei, é a parceria com empresas. Por eles verem o seu trabalho, a credibilidade daquilo, eles vão, sim, te apoiar. Hoje, no setor automotivo, tem diversas empresas assim sedentas em apoiar alguém para falar. Porque, convenhamos, hoje as marcas que estão aqui de peças só estão aqui porque tem alguém para aplicar as peças. Se não tiver um aplicador, se não tiver a gente lá na ponta aplicando as peças no carro dos clientes, como a marca dela vai ficar vista? Como eles ganham? Como eles vão crescer? Então, eles precisam da gente, dos mecânicos falando sobre a marca, mostrando sobre a peça e, principalmente, aplicando ela nas oficinas. E é esse o meu trabalho também nas redes sociais. E, bom, eu espero que todos vocês tenham gostado da palestra, tenham entendido um pouco mais do que esse mundo das redes sociais, e eu agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigada. E quem não me segue ainda, por favor, escaneie o QR Code e comecem a me seguir, tá? Porque nunca é demais mais uma pessoa.